porque quando for tarde, colegas, na verdade, aí podemos nos lamentar, podemos isso tudo, mas já temos pouco a fazer. E este país está a caminhar para um precipício que para muita gente vai tornar tarde fazer seja o que for. Eu queria também dizer que constata-se, confirma-se, há pouco a Júlia falou nisso, que infelizmente cada vez mais somos governados por mentirosos, por gente sem palavra nem honra. Estou a dizer isto porque eu me recordo do que disse o Passos Coelho quando quiseram acabar com o parque pedagógico da EVT. Eu estou a dizer isto porque me lembro do que disse o deputado Emílio Guerreiro contra o projeto da Isabel Alçada. Eu estou a dizer isto porque me lembro do deputado Pedro Duarte, chefe da bancada do PSD para a Educação, de que estava a ser montado um plano enorme de despedimento de professores. Que depois soubemos pelo desabafo da Isabel Alçada que afinal onde é que eu vou buscar os 43 milhões de euros? E foram estes que também se opuseram a isso, porque outros opuseram-se e coerentemente mantêm a sua posição, mas estes que se opuseram a isto, que hoje apresentam um projeto que não é para reduzir 43, nem 50, nem 70, mas 102 milhões de euros, o que quer dizer que se preparam para pôr na rua mais do dobro daqueles que estavam para ir. Isso não torna bom aquele projeto. Torna ainda pior aquilo que hoje nós temos em cima da mesa. Eu acho que também é preciso contextualizar isto, percebermos o quadro em que isto tudo está metido. Isto está metido num quadro de um país que teve este ano, o ano passado, em 2011, um corte na educação de 800 milhões de euros, que teve para este ano, no Orçamento de Estado, para a educação, um corte de 1.500 milhões de euros, que em 2 anos leva 2.300 milhões de euros e coloca Portugal, um país que está a alargar a escolaridade obrigatória para 12 anos, que tem déficits terríveis de abandono e de insucesso escolar, que tem metas para atingir, que tem tudo isso, como o 27º dos 27 países, no que diz respeito a verbas para a educação, valendo 3,8% do PIB, quando a média anda na casa dos 6%. Não há nenhum país que consiga dar a volta com esta forma, com este tipo de verbas, com este valor de verbas disponíveis para a educação, porque não é possível. O Sr. Ministro, que até é da matemática, diz que se pode fazer mais com menos. Exigia-se a esse homem que ao menos fosse rigoroso nas contas que faz. Porque o que ele está a fazer, e é isso que está em causa, colegas, não tenhamos dúvidas, é de facto a construção de um enorme puzzle cujo quadro final se chama um ataque desabrido e nunca visto à escola pública em Portugal. E é a escola pública em Portugal, através da degradação da qualidade do ensino, através da degradação das condições de trabalho, através do aumento dos horários dos professores, através da redução dos recursos, nomeadamente dos professores, através da redução das verbas para níveis completamente inaceitáveis e através daquilo que é a cereja em cima do bolo e que o Sr. Ministro já anuncia para setembro, que é a introdução de um princípio que nem a Lei de Base do Sistema Educativo consagra, nem a Constituição da República prevê, que é o chamado princípio da liberdade de escolha, para poder encher os bolsos dos privados, com o dinheiro que é de todos nós, que é o dinheiro dos portugueses, que cada vez é menos, mas cada vez somos mais explorados, estamos mais empobrecidos, cada vez nos roubam mais, mas cada vez alguns metem mais ao bolso. E é neste quadro que nós temos que perceber isso. Dizer que isto é uma revisão curricular ou uma reorganização curricular é até ofensivo para as reorganizações curriculares e para as revisões curriculares. Nós estamos perante aquilo que, com felicidade, alguém já disse, isto trata-se de um reajustamento curricular ao Orçamento de Estado. E é só isso que nós temos aqui. Porque nós não partimos de uma avaliação daquilo que existe. Porque nós não partimos de uma apreciação melhor ou pior de que é preciso. Não. E isso tudo bem. Uma reorganização curricular tem que ter, num primeiro momento, o quê? Uma avaliação do que temos, para ver se é bom ou se é mau. Num segundo momento, um debate para ver o que queremos. Num terceiro momento, propostas para podermos concretizar o que decidimos. E depois é que vamos ver
Para poder fazer isto são precisos mais ou menos professores. Podem ser precisos mais, podem ser precisos menos, podem ser precisos os mesmos. E depois de sabermos isto, fazermos contas e percebermos quanto é. Isto é feito ao contrário. Esta organização, esta revisão da estrutura curricular, estas mexidas, este ajustamento ao Orçamento de Estado, o primeiro ponto é este. É preciso reduzir, com a alteração aos currículos, 102 milhões de euros. Não é 101, nem 103, nem 105, nem 97. 102 milhões de euros. As alterações curriculares só têm implicação na poupança de dinheiro numa coisa, em pessoas. E neste caso nem é em funcionários. É só em professores. Os mega-agrupamentos é em professores, é em funcionários e não sei o quê. A revisão curricular é só em professores. Portanto, são precisos 102 milhões de euros de professores para pôr na rua com a revisão curricular. E é só isso que está em causa. E este puzzle de ataque à escola pública tem várias componentes. Tem a componente Orçamento de Estado, tem a componente Gestão, que vão começar dia 25 a fazer, depois dia 26, a revisão do modelo de gestão para... Eles não querem estes diretores que às vezes até se solidarizam, até vieram dizer que estavam solidários convosco e com o vosso emprego e que é a BT, mas eles querem lá gente dessas, eles querem é os empregados, os capatazes, os lacais do Ministério, os olhos, os ouvidos e os tentáculos da máquina administrativa das escolas. E são esses que em setembro, não são estes, são esses que em setembro, sem regras, vão dizer quais é que vão para a rua, quais é que são horários zeros e quais é que vão ficar de fora. São esses da gestão que eles querem alterar agora. E faz parte desse puzzle a simplificação, como eles dizem para serem simpáticos, que é a destruição ou o desmantelamento das carreiras sociais. E faz parte desse puzzle a revisão, que afinal se vai fazer ao contrário do que o Ministro dizia que não se faria, das tabelas salariais. Para cortarem, não, é provavelmente para integrar nas tabelas salariais o roubo que já nos fizeram no salário. E faz parte desse puzzle a revisão do regime de concursos para passar a ser toda a gente recrutada pelos diretores, aqueles que são os façanhudos que aí a gente vai ver em setembro. E faz parte desse puzzle, como eu disse, fazem parte 3 medidas do Orçamento de Estado. Esta, das alterações curriculares, 102 milhões de euros. Uma outra, da rede escolar, encerramentos de escolas e mega-agrupamentos, 54 milhões de euros. E faz parte de uma terceira, que são outras medidas, como a extinção de projetos que as escolas desenvolvem, o fim de respostas socioeducativas que as escolas dão, o aumento do número de alunos por turma, que já aconteceu este ano no primeiro ciclo, que tem que valer 101 milhões de euros. Portanto, eu não estou a dizer, colegas, reparem, que eles estão a pensar e tal, não estão a fazer contas. Eles já fizeram as contas. São 102, 54, 101, 257 milhões. Para setembro. A maior parte deles, e neste caso, todos, 102 milhões, em professores. Em professores contratados? Não. Não é possível. Não, alguns grupos contratados não sobra nada. Nada, colegas. Sobra o colega que vai fazer, digamos, a substituição da licença de maternidade e do colega que partiu a perna ou teve um acidente a caminho da escola. Estamos a falar daqueles contratados que até já substituem os efetivos, aqueles que desde 2006 não podem entrar nos quadros, mas têm 20 anos de serviço. Não sobra nada. São 15 mil, 17 mil. Mas depois, em alguns grupos, entram nos quadros. Noutros não. Tem um impacto menor. Mas na EBT entra e vai lá fundo. E, portanto, porque é um grupo que tem uma componente muito de colegas do quadro. E nas ciências da natureza, também do segundo ciclo. E nas ciências naturais e na físico-química do terceiro ciclo. E nos professores de português e de matemática, que garantem, em muitos casos, tudo acompanhado. Porque essa coisa de que isto é só para a EBT não é. E quando chegar ao aumento do número de alunos por turma e aos mega-agrupamentos, os principais atingidos são os dos grandes grupos com mais horas, que são aqueles que vão fundir mais, e onde, portanto, há uma redução maior. Ou seja, a única coisa que estes têm que é igual ao que Deus fez foi que Deus faz nascer o sol e Ele é para todos. E estes impõem o desemprego, e Ele também é para todos. Portanto, não há aqui desgraçados que se tramam mais que outros. E os colegas que estão descansados porque o meu grupo até aumentou uma hora.
ou estão descansados porque não sei o quê, vão levar a pancada com os outros. Porque é disso que se trata aqui. As contas que nós fizemos, colegas, que estes números são fáceis depois de fazer contas, é que com a extinção da formação cívica e estudo acompanhado no segundo ciclo, são cerca de 3 mil horários que vão embora. Porque há lá também um par pedagógico, um par, né? E depois mais a formação. Com a EVT, o desdobramento e a junção com as TIC, e depois também veio as TIC lá do nono ano, né? São entre 2.500 a 3.000 horários, mas mais 3.000 que 2.500, tendo em conta que o Ministério, uma das dúvidas que nós todos temos, não é? Mas que já respondeu a um jornal, respondeu ao Correio da Manhã, que lhe perguntou por escrito como é que ia funcionar a ET com as TIC, não é com o desdobramento de turmas e estão dois cada um necessita. Então isso era o mesmo que manter o par pedagógico. É contar do ano com um e a outra metade com o outro. Isto é a resposta. Eu não estou a dizer que isto é o que eu acho. Não, isto é a resposta que eles deram. Se vai ser assim ou não sei. É a resposta que o Correio da Manhã tem. E isto está a 3.000 horários. Com, colegas, a extinção da formação cívica e estudo acompanhado no terceiro ciclo dá 2.070 horários. Com a alteração do modelo de desdobramento das ciências naturais e físico-química, e agora falta-nos saber o que é essa coisa da alternância que eles falam, dá 1.610 horários. Com o secundário dá 700 horários, e tudo isto num quadro em que nós estamos a falar de 794 agrupamentos de escolas, que contém 7.628 estabelecimentos, mais 496 escolas secundárias, das quais 213 já estão agrupadas. E tendo em conta que há 6.000 turmas em números que têm sido avançadas por cada ano no segundo ciclo, 4.600 por cada ano no terceiro ciclo, e que, segundo os números da OCDE, o segundo ciclo tem 20 alunos por turma, 19,8, e o terceiro ciclo, 23 alunos por turma. Portanto, estas contas que eu vos disse, e que dá 11.580 horários só nas alterações curriculares, não as fizemos a olho. Olhámos para aquilo e deu isto. Não, foi com base nisto tudo. Contámos, fizemos, desdobrámos, e dá uma coisa que parece pouca. Portanto, estes 11.580 horários podem dar cerca de 10.000 pessoas. E há uma coisa que pode parecer pouco, 10.000 pessoas, e será esse número. Reparem, se nós somarmos os 794 agrupamentos com as 496 secundárias, dá 1.000 e qualquer coisa, 1.000 e pouco. Isto dá uma média que parece pequenina, dá uma média, afinal, só dá uma média de redução de cerca de 10 horários por escola. O que é isso? 10 horários é pouquinho. Em 1.000 escolas, são 10.000 horários. Bate certo. E depois juntam-se, naturalmente, e 62 milhões de euros dá 10.000 pessoas, 102 milhões de euros. 54 milhões da rede escolar deve dar qualquer coisa como 5.000, e depois mais 101 milhões das outras medidas dá outros 10.000. Falamos aqui de 25.000 horários. Falamos aqui de 20.000 pessoas. Falamos aqui dos contratados todos e muitos do quadro. Quem não sabe o que vai acontecer, até agora era horário zero. O que é que vai acontecer a horário zero? Perguntava uma colega. Vai para o primeiro ciclo no agrupamento? Eu não sei, eles têm 1.000 e tal professores do primeiro ciclo com horário zero já. Malta dos QZPs e de não sei o quê. Vai para a mobilidade especial? Pode ir. São 2 meses do salário, ao terceiro mês com 1/3 de corte, ao fim do ano com metade do salário, e se não aceitarem, não sei para onde, fazer não sei o quê, fiquem em licença sem vencimento. Não ganham nada. Mas eles até estão, se calhar porque acham isto muito, a alterar as leis, ou querem alterar as leis, no sentido de até poderem despedir na administração pública. Aliás, por razões excepcionais até já se pode, mas isso ainda não é. Portanto, e estas incertezas, colegas, é porque é assim. É porque nós não estamos a falar de reorganização curricular. Porque se estivermos a falar de reorganização curricular, está a dizer assim, nós hoje temos uma realidade nova, que é os 12 anos de escolaridade obrigatória. Agora vamos ver como é que encaixa o sistema se deve desenvolver aí. Faz sentido, e tínhamos que começar de baixo. O pré-escolar deve ou não deve ser obrigatória a idade dos 5 anos, como forma de não sei o quê, como primeira etapa da educação básica. O primeiro ciclo deve continuar a ter um professor que tem que dar tudo, que tem que ser quê, ou devem constituir-se equipas educativas que possam, em determinadas áreas, assumir. Bom, mas isso já não preciso mais de um ponto, não é? Isso fica não é? O segundo ciclo, a EVT, a gente até pode questionar e discutir se a EVT é uma disciplina que deve ou não continuar, mas não é neste quadro em que não há discussão. O acabar é para pôr gente fora para pagar menos. Vamos discutir. Vamos discutir. E então discute-se tudo.
O secundário, os ciclos, isto é continuar a organizar-se com um básico de 6 anos, e depois um secundário, um básico de 9, com 3 ciclos, e depois um secundário de 3. Ou deve haver uma reorganização, os primeiros 6, tem que ser 4, 2, 3, 3. Isto tem que estar. A avaliação, faz sentido meter a avaliação, os exames do 6º ano. Como é que se faz a transição para o superior? Como é que se faz os exames? O que é que deve contar a avaliação? Mas isto no secundário, isto tudo deve ser discutido. Isto é que é uma reorganização curricular, que é uma discussão. Isto não é. Isto é poupar dinheiro à custa do futuro, da vida, da esperança das pessoas. À custa da vida de quem tem dado o seu melhor ao sistema, de quem tem dado o seu melhor ao ensino, de quem tem passado as passas do Algarve a ser colocado não sei onde, com a família, cada um para o seu lado, sem poder acompanhar os filhos convenientemente, com horários verdadeiramente brutais, que entra às 8 da manhã e sai de lá não sei a que horas. Isso já nem isso é suficiente. Porque eles agora querem se livrar da mão. Já não queremos. Agora queremos é por fora, porque está aquela coisa chamada Troika, que reparem que ainda o nosso Presidente da República estava com aquele seu ar compenetrado a olhar. Eu até achei piada, porque a televisão começa uma notícia em que se via o nosso Presidente da República com um livrinho aberto, uma caneta na mão, e pensava assim, e dizia a notícia: o Sr. Presidente da República analisa o orçamento de Estado para ver se promulga ou se veta. Então estava o senhor com a sua concentração maior. E a segunda notícia era: a Troika já anunciou que tem que cortar, afinal, mais 380 milhões na educação e 1000 na saúde. Portanto, a Troika estava-se ralando. O que é que o Cavaco Silva estava ali a fazer? E ele estava para a televisão, estava bem, a imagem estava como deve de ser. A Troika é que não quer saber nada disso. Que são mais 380 milhões e o Cavaco disse: qual veta? Mas pronto, ensinou bem. A parte teatral estava ótima. Agora falta o resto. É que o Sr. Presidente da República tem tido um discurso sempre de preocupação social. Mas o certo é que não há um diploma hoje sobre emprego, sobre salários, sobre os subsídios do ano que vem. Que ele, não é que ele vetasse, é que ele perguntasse se era constitucional. Ele podia ao menos perguntar ao Tribunal Constitucional se era constitucional porque há os subsídios à nota. Mas não. Ele está preocupado. Mas acima de tudo, porque a Troika manda. Porque esse é outro dos perigos, que é um perigo terrível, que é assim, depois de termos sido ocupados por espanhóis, por franceses, por Guilherme VII, agora somos, como alguém diz, pela Mercosi, que vai ocupando um pouco a Europa toda, não é? E que até aqui é que vem pôr as nossas regras. A Troika diz, o Presidente faz, e o Passo Coelho também faz, e o Portas vai dando umas voltas, que é para verem se não notam que ele também está a fazer, não é? Portanto, e aquilo que nós dizemos é tão simples como isto: nós vamos opor-nos neste quadro a isto. Colegas, o Ministro houve uma coisa que foi sério e que disse a verdade. E ele disse assim: isto são alterações cirúrgicas, são cirúrgicas. Porque foram cirúrgicas para ver onde é que podia mexer sem se notar. Por exemplo, os colegas das ciências naturais e da físico-química, quando olham para a proposta, até podiam ficar contentes. Porque veem que atualmente tem 4, 4, 5 nos blocos, não é? De 45, e vão passar a ter 6, 6, 6. Olha, vai aumentar. Mas depois, como acaba com o desdobramento, o que aqui quem olha aumenta, em horários professores reduz. Diminui. Portanto, eles foram cirúrgicos, não deram nas vistas. Aliás, é uma coisa curiosa como o discurso dos nossos governantes sobre a escola e sobre a educação vai variando. Houve uma altura que diziam: a escola tem que ser a tempo inteiro. A tempo inteiro. A gente até estava já a pensar que os meninos iam lá começar a dormir. Eles já lá iam para lá de manhã, já lá comiam, já lá ficavam, só voltava lá a dormir. Né? Pronto. Agora, como interessava resolver as coisas, também dizia: os meninos passam muito tempo na escola, temos que aliviar a carga, passam muito tempo. Agora já não é muito tempo, agora passam muito tempo. Mas depois, quando se faz esta revisão, nós olhamos e, afinal, passava muito tempo, a carga horária era muito forte, mas não alterou assim tanto. Só mete 3, passa 3. Aliás, isto é feito para ignorantes. Um deles, por exemplo, que é jornalista no Jornal do País, fez a coisa e só dava isto, só mexe em cerca de 2000 horários no total. Mas como é que você fez essa conta? Então, se o quinto ano tem 33 blocos de 45 e passa para 30, 33 menos 30 são 3.
Mas isso é nos horários dos meninos. Mas isto não são horários dos professores. E aí é que ele foi cirúrgico. Realmente, o que é que ele fez? Ele não baixou a carga horária das 4 horas da EVT, médico, porque manteve 2 mais 2. Ele acabou, foi com o parque pedagógico e, portanto, o que eram 4 eram 8 em horários de professores e passou a ser 4 em horários de professores. O desdobramento é a mesma coisa que acabar com o parque pedagógico. Porque o que a turma, o professor tinha 2 vezes a mesma turma, se tem toda de uma vez, tem que ter o dobro das turmas. Se tem o dobro das turmas, só são precisos metade dos professores. É a mesma coisa que acabar com o parque pedagógico. Ou seja, ele foi cirúrgico, foi àquelas coisas que não se notam muito e fez com cuidado para não ofender o órgão ao lado, que é como fazem os cirurgiões. E, portanto, isso é o segredo que ele aqui fez. No fim, acaba por conseguir se concretizar isto e pôr na rua não sei quanta gente e até diz, não, nem mexemos nos horários. A coisa fundamental está aqui. E preparemos que, ainda por cima, a ameaça que daqui a um ano ainda quer fazer o resto que falta do trabalho sujo, não é? Que é a outra parte da missão. Dizia eu, então, que nós vamos dar um parecer negativo relativamente a alterações feitas neste quadro. Nós percebemos que o Sr. Ministro da Educação não quisesse que os sindicatos estivessem na apresentação, porque a gente se calhar já tinha dito algumas coisas destas logo à saída e assim só disse ele. E disse as outras coisas, não é? Mas não se livra de nós, é uma chatice. Porque vamos dizer à mesma o que pensamos, vamos promover o debate dos colegas, vamos reunir, vamos denunciar como estamos aqui a fazer e ainda tivemos uma vantagem, poupámos ter que ir para lá ouvi-lo durante uma manhã. Estão a ver? Não foi mal de todo. E portanto, aquilo que é o que o REPROF vai fazer sobre isto? Em primeiro lugar, promover um amplo debate nas escolas. Ontem aprovámos um documento que vamos enviar para as escolas, juntamente com um formulário, não é um formulário, é um papelinho, pronto, tem assim uns retângulos, e pedir aos colegas que nas escolas discutam isto, discutam este projeto. Escrevam o que vos vai na aula, mandem para o Ministério, mandem para nós fazermos o nosso parecer com base no que os colegas assim fizerem. Isso nas vossas escolas, e se não estiver para ser discutido, porque a malta está meio sensibilizada, não. Mas em discussão temos que discutir, mesmo que não seja com este papel, não seja com isto, temos que tomar uma posição, a escola tem que tomar uma posição, o departamento tem que tomar uma posição sobre estas coisas. Façam isso, porque é este período de debate. Aliás, há o link, há aqui o mail do Ministério só para isto, para mandarem para lá as posições. Portanto, é lá ir, e quantas mais melhor, senão eles vão dizer, as pessoas estão de acordo, que afinal até nem mandaram nada. Certo? Pronto. Segundo aspecto. Vamos promover em todo o país plenários ou encontros, debates, só sobre esta matéria, com unirmos pessoas dos grupos todos. Não é só para o grupo A, B ou C. Isto é fundamental, que não comecem uns a dizer isto não é nada comigo. Quem quer que isso não é nada comigo, não tem nada a ver com o assunto. Quem quiser, olha, eles que se mexam, que são meus é que vão embora. Não, temos que envolver. Isto é um ataque às pessoas. É um ataque a um setor profissional que são as pessoas e não são só os DBT, não são, pode ter mais reflexos uns que nos tem que envolver todos e dá-nos mais força se envolver todos. Os plenários vão começar já na próxima semana, portanto, terceiro momento, no dia 25 de janeiro, aliás, o Rodrigues e o pessoal da Associação ainda não se deu, vamos fazer uma reunião, promover, convidar, com todas as associações profissionais e sociedades científicas. E é com todas, não é com cada uma per si, porque senão cada uma vai dizer a sua sensibilidade e algumas, se calhar, estão mesmo. Se eu lembro, os colegas de outras associações dizem, estávamos com tanto medo, mas afinal aquilo não nos toca. Eu lembro, estávamos com tanto medo que acabasse a segunda língua, mas afinal não acaba, e também, olha, o inglês também já toda a gente tem, portanto, ser obrigatório não vai dar ao mesmo, e isso não pode ser. Por isso nós decidimos fazer com todas, precisamente, para que todas ouçam o que cada uma tem a dizer. Vamos também pedir reuniões com as duas associações de diretores, só sobre esta matéria, também sobre a gestão, com as confederações de pais, que nossa amiga Albina Almeida está já a convidar, no dia 18, a Assembleia da República, às 9h30 da manhã, tem uma audição pública sobre esta matéria, é preciso lá estarmos os poderes, para dar a opinião, as pessoas podem lá ir, depois inscrevem-se, têm 5 minutos para dizer o que pensam disto tudo, dia 18 deste mês, é a hora que vamos marcar, portanto vamos estar, e penso que todos queremos. Depois, isto não é só poucas, é também da ação. No dia 11, vai haver, a CGTP marcou aquilo que quer que seja, tirando os períodos áureos do 25 de Abril, da maior manifestação de sempre dos trabalhadores portugueses, contra estas políticas, esta austeridade, esta roubalhice, para não ser mal educado, e vocês, pessoas da EBT,
participem com os vossos símbolos, com o vosso espaço, com as vossas exigências, com a vossa visibilidade, para se ver, eles estavam lá também, e estavam no protesto. E vamos ainda, estamos a trabalhar, começámos ontem, no âmbito da FENPROF, para à porta do Ministério, preparar uma vigília, ficando lá, o dia, à noite, com os colegas contratados, com os colegas empregados, com os colegas dos quadros em defesa do emprego, em defesa da estabilidade, em defesa da qualidade do ensino, em defesa do futuro que este país merece e que esta gente lhe quer roubar. Mas nós, eu costumo dizer, às vezes dizem-nos assim, os portugueses já passaram períodos tão maus e a coisa resolveu-se. Parece que, olha, eles ficaram, estava mal, ficaram ali quietinhos, fecharam os olhos e quando abriram estava resolvido. Mas a história não conta isso. E foram todos andar a pancada lá, não sei o quê, não é? Logo começou, logo aí cedo, não é? Mas quando tivemos em 1385, em 1640, em 1910, no 25 de abril de 1974, ficámos à espera que nos caísse do céu. Parece a canção do Sérgio Godinho, não é? Fica à espera da revolução e a cadeira que ele deu foi o patrão. Oh, colegas, vamos à luta se queremos de facto, não só que haja emprego para a EBT, não só que haja uma escola pública de qualidade, mas que este seja um país de onde não é preciso emigrar. Porque não tarda, nós somos imigrantes cá dentro, colegas. Nem precisamos de gastar dinheiro na viagem, também não tínhamos, né? Só fôssemos a pé. Porque um dia deste o nosso país vendido a retalho e ao desbarato é de chineses, de angolanos, de brasileiros, de alemães, de franceses. Temos a Merkel e o Sarkozy a dizer o que é que a nossa Constituição diz e como é que a nossa democracia se organiza. E depois ainda por cima temos os de cá, os Jerónimo Martins e outros, a irem pôr nos impostos lá. Portanto, é que nem é cá, ainda podia haver esses para fingir que isto era Portugal. Não, esses que vivem do nosso consumo depois vão dar o dinheiro aos holandeses e aos outros. E às Ilhas Caimão também cai bem lá. Eles vão lá e aquilo cai limpinho, que limpa tudo, não é? E portanto, colegas, dizer-vos isso. É uma responsabilidade de todos os portugueses. Mas nós, pelo nosso papel e pela nossa responsabilidade social, temos responsabilidades acima de todos os outros. Que é atender um futuro melhor. Para cada um de vocês, mas também para cada um dos vossos filhos, para cada um dos nossos filhos, para cada um dos nossos alunos, um futuro para Portugal, porque ele merece. Obrigado.